Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma quinta-feira, às 20 horas, na nossa visão sistêmica. É um prazer que estejam todos aqui. A sala está aberta, podem ir entrando. Oi, Mafalda querida, minha aluna de constelação, presente. Que bom que vocês estão aqui. Ótimo. Vamos entrando. Oi, Larissa. Seja bem-vinda. Uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos falar sobre as várias formas de constelação. E no final vamos fazer uma dinâmica, como sempre, né? E antes, vamos só esperar mais uns 2 minutinhos para as pessoas poderem chegar, elas estão sendo avisadas. A gente tem sempre muita live nessa hora, né? Muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo. E hoje eu quero até mostrar algumas coisinhas para vocês aqui, porque tem gente que tem muita curiosidade, muita gente nunca viu uma constelação individual, só conhece de grupo, né? E hoje nós estamos usando muitas constelações individuais, né? Cada vez mais. Bom, primeiro também quero lembrar vocês de se inscreverem lá no YouTube, porque eu vou tirar as minhas lives do Instagram, porque tá sobrecarregando demais. E lá no YouTube eu tenho uma lista, então fica muito melhor para vocês acharem as lives antigas, os temas interessantes que eu levo, né? Porque são aulas, são dinâmicas, são meditações, porque as segundas-feiras eu também estou fazendo agora a live às 20 horas, mas baseado no livro das invocações, para que a gente possa juntos fazer uma vibração diferenciada, né? Elevar o nosso padrão vibracional, mental, espiritual, né? E eu quero deixar tudo organizado lá e fica mais fácil para vocês acharem. Então, também uma outra coisa que eu queria pedir é que vocês deem o seu like ou o seu dislike, né? Porque eu preciso saber se está agradando, se os temas são bons, se vocês puderem deixar também alguma coisa por escrito, para eu poder saber se vocês têm algum tema interessante que vocês gostariam que eu abordasse. Essas coisas, esses feedbacks são importantes para eu saber o que eu melhoro, o que eu dou para vocês, o que eu passo para vocês, o que é importante para vocês, né? Eu acho que isso é um movimento importante. O feedback é sempre importante para você saber o que é melhor e o que é pior, né? Para a gente poder passar melhorar sempre o nosso trabalho. Isso é que eu acho que é fundamental, né? Porque senão a gente nunca sabe se tá bom, se tá ruim, se tá agradando, se não tá, né? E toda segunda-feira eu tenho aquela live das 20 horas, que é da invocação. Mas eu também tô colocando tudo lá. E depois eu vou tirar do Instagram. Então, por favor. E também possam mandar os aviõezinhos, né? Porque muita gente precisa ter essa visão sistêmica, ter esse olhar, se trabalhar um pouquinho, porque meu projeto nessas lives é ajudar as pessoas, né, a elas terem um discernimento diferenciado sobre a vida dela, obrigada, Larissa, obrigada, sobre a vida dela, sobre a história, né, que ela está passando, e ela, quando ouve alguém ou quando ela ouve uma história, ela faz uma conexão e ela diz: eu não tinha pensado dessa forma, então pode ser isso. Para ela realmente facilita, né? E outra coisa que eu acho também importante é
é vocês participarem para outras pessoas, familiares. Às vezes você tem uma situação que você está vendo na sua casa, mas você não pode falar, né? Porque santo de casa não faz milagre, não é isso que dizem? E então, às vezes você diz, olha, eu ouvi uma live muito interessante de uma pessoa, aí você manda o link para ela, entendeu? Porque às vezes a pessoa se autoajuda e cai uma ficha dela, ela pode abrir um mundo na vida dela, por conta de só uma ajuda. Porque a curiosidade é aquela, as pessoas sempre querem saber o que você mandou, o que está escrito, o que estão falando, né? E se aquilo interessar, ela fica. Se não interessar, também tudo bem. Eu acho que isso faz parte do jogo, né? Da ajuda que você dá. Então, dessa forma, a gente pode ajudar. Porque a gente não pode forçar a barra de ninguém. A gente está vendo o outro bater cabeça. Às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é uma tia, é um primo, é uma amiga querida. Mas às vezes ela não está ouvindo, não adianta. E assim, é muito complicado você querer falar para o outro aquilo que você já entendeu, mas o outro ainda não se abriu para poder entender, né? Então, essa é uma das formas que a gente pede para que as pessoas possam mandar esses aviõezinhos para que as outras pessoas possam se ajudar de alguma forma, né? Possam se trabalhar também. O meu objetivo aqui é sempre levar para vocês uma sacada diferente da sistêmica, né? Do pensamento sistêmico, do olhar sistêmico. Mas hoje eu queria falar sobre essas formas de trabalho e queria também lembrar aqui, né, de que lá atrás, né, a constelação sistêmica, fenomenológica e familiar veio o problema. Por que eu tenho que falar fenomenológica? Porque muita gente esquece disso, que é a coisa mais importante dentro do campo das constelações. Não existe constelação sem fenômeno, porque não é o terapeuta, não é o facilitador, eu já falei isso em outras lives, que comanda essa dinâmica, né? Não é ele que muda a história. Nós não fazemos nada disso. Nós simplesmente estamos ali para dar apoio, para apoiar um movimento diferente. O movimento que você dê na sua vida, um passo para a direita, um passo para trás, um passo para frente, já quer dizer muito. Se você parar para pensar, a sua expressão física, a sua expressão corporal é tão importante na dinâmica, né? Na sua história, na sua forma de falar, na sua expressão para o mundo. O outro entende o que você quer dizer. Quando o outro chega perto de você e você dá um passo para trás, o que você está querendo dizer com isso? Tá bom ou não tá bom? Não está tão agradável, por isso que eu dou um passo para trás. Ou eu me viro, ou eu me afasto. Esse já é um movimento de expressão física que já fala muito. E isso é que nós vemos na constelação. Então, lá por volta de 1998, eu participei do primeiro encontro que teve aqui no Brasil com Bert Hellinger. E eu fiquei encantada com a dinâmica, né, de grupo colocada por ele, porque eu já trabalhava com campo sistêmico, né? Através da cinesiologia, a cinesiologia ela trabalha com esse campo. E eu já trabalhava com isso há mais de 10 anos, né? E aquilo para mim não era nenhuma novidade. Mas a forma como Bert trouxe as histórias ancestrais colocadas com representantes, aquilo foi uma novidade, né? E há 20 anos atrás, naquela época, não existia muito as constelações individuais como nós vemos hoje, como nós temos visto até na internet, todo mundo está fazendo. Mas, né, naquela época estava começando a organizacional e foi o que eu fiz. Depois eu fiz essa organizacional, foi um outro treinamento, e eu fiz vários treinamentos. Porque um facilitador, para ele ter
cancha, para ele ter prática, para ele ter visão, ele tem que trabalhar, tem que se trabalhar muito e tem que estudar muito. Não adianta fazer um cursinho de final de semana. Eu dou uma formação básica de 9 módulos no Curar o Curador. Mas ela só não adianta. Você tem que ler livros, você tem que participar, você tem que ver outras pessoas, outros facilitadores falando, tem que ver o know-how desse constelador, tem que ver qual é a prática dele, qual é o currículo dele, entenderam? Para vocês não falarem uma bobagem, para vocês não fazerem uma bobagem. Então, toda esse embasamento que você tem para colocar uma profissão e ser bom naquilo que você faz, e fazer com ética, fazer com respeito, fazer com competência, você tem que ter base, não adianta. Bom, atualmente as constelações elas estão muito diversificadas, né? Ela está no direito, está nas organizacionais, está na pedagogia, está nas terapias de grupo e nas individuais nos consultórios, né? Muito mais agora e principalmente agora com essa pandemia online, né? E sem sombra de dúvida, esse trabalho é surpreendente, né? Ele nos fascina, porque ele traz à tona histórias inimagináveis, recursos que você tem no seu campo, que o fenômeno traz para você, que você não podia imaginar. Porque se você usar o seu racional, você atrapalha o trabalho, tanto o representante como o facilitador. Nós não podemos achar que é aquilo, ou fazer o que eu acho que é bom para o cliente. Isso não existe dentro do campo das constelações. Isso é muito sério, muito sério. Bom, há 20 anos atrás eu fiz parte, né, da primeira formação no mundo, porque a primeira montada, a turma montada foi no Brasil. Porque antigamente a gente corria atrás de Bert, onde ele ia a gente ia atrás, né? E assistia ele fazer um trabalho. Não existia um campo didático, o Bert não fazia isso, né? A gente tinha que aprender na vivência, vendo. Então se formou a primeira formação latino-americana de constelação sistêmica fenomenológica familiar. E eu fui uma das alunas, tinham 50 alunos do Brasil inteiro, era itinerante, e nós tínhamos que cada mês ir para um lugar, não era barato, né? Era em dólar, em euro, não me lembro bem, acho que era em euro. E eram 2 anos e meio e nós fazíamos uma internação, nós nos internávamos em um hotel, em algum lugar, para que a gente pudesse vivenciar 3 dias, 4 dias de trabalho, né, de 6 em 6 meses. E todos os profissionais naquela época vinham da Alemanha. E até bem pouco tempo nós temos muitos professores que vieram. Eu acabei de fazer, eu sou docente da primeira pós-graduação em constelação sistêmica de Brasília, mas eu resolvi tirar minha titulação e eu fiz uma pós-graduação. Então eu paguei em cash. Passagem aérea, hospedagem, o curso, tudo isso não é barato. Para você ter conhecimento, você tem que investir em você. Você faz isso com uma faculdade. Por que você não vai fazer isso com a profissão que você está tomando para você? Então, presta atenção, isso é uma profissão. E profissão tem que ter estudo, tá? E isso é fundamental. Por isso é que eu criei o Curar o Curador nas minhas formações. Porque eu gosto de fazer com que os meus alunos se trabalhem muito. E com isso eu criei este livro. Eu não sei se vocês já viram, muitos de vocês já conhecem, já está na 3ª edição. Ele só tem dinâmicas para ajudar aos alunos, que eu fiz esse livro mais para os alunos, para ajudar a eles a entenderem e começarem a praticar as constelações.
com minis constelações e com constelações ou com meditações de formas consteladoras, né? Porque existe isso também. O Bert sempre fez isso também. Bom, a nossa primeira formação foi feita aqui no Brasil e quem veio dar foi o Gunther Weber. Ele que fez o livro Simetria Oculta do Amor. Maravilhoso. E eu fiz com ele organizacional também, depois ele e outros mestres, né, que vieram dar. E nessa época vinha o Gunther, e quando um módulo era o Gunther, no outro módulo era o Jakob Schneider, no outro módulo a Sieglind, né? Sieglind e Jakob foram os criadores da constelação individual com os bonequinhos famosos Playmobil, né? Foi a Sieglind que começou, eu aprendi com a criadora, né? Isso há 20 anos atrás. E há pouco tempo, agora eu até coloquei no meu TBT da Instagram a foto que eu encontrei com os dois lá em Lisboa, no último congresso de constelação, e foi muito bom esse encontro, né? A gente encontrar com os nossos mestres queridos, foi ótimo, né? Esse encontro. E eles fizeram e criaram a constelação individual com os bonecos. Eu uso muito, gosto muito. E eu tenho trabalhado direto agora, online, com o Playmobil. Então, dentro desse trabalho, nós brasileiros somos muito criativos, né? Oi, Carlinhos, boa noite, Marisa, a gente vai entrando. E como nós somos muito criadores, nós usamos muito dos recursos, né, que existem e que já foram divulgados por muita gente. Com as falas sistêmicas, existem umas cartinhas que falam da fala e elas podem nos orientar no momento certo, numa dinâmica onde existe um diálogo, por exemplo, entre uma mãe ou uma avó, um pai ou um marido e uma mulher, numa situação que eles precisam resolver e nós não sabemos o que está oculto, o que está ali, né, naquela dinâmica. A gente tira uma carta e a carta ela orienta você exatamente naquilo que você precisa ver. Esses recursos e outros nós vamos usando, né? Como imagens, por exemplo. Eu gosto muito de usar imagens. Eu uso muito umas cartas chamadas personita, né? Então existem cartas que mostram situações. E para mim isso quer dizer uma coisa, pode me trazer uma imagem, para você pode trazer outra, né? Existem várias imagens, né? Essa daqui, por exemplo, é um casal, né? E são várias imagens. Cada imagem pode te trazer uma memória, porque vai depender do sistema emaranhado da sua vida, da sua história pessoal, da história da tua família, né, vivenciada. Essas coisas podem ajudar muito, não resta a menor dúvida. Então, elas também trazem esses recursos e eu tenho outros recursos, né? Eu não vai dar para falar tudo aqui, porque isso é uma coisa de aula, de sala de aula. Isso eu ensino para os meus alunos. E agora, dia 16, eu vou dar um módulo só de individual e de bonecos. Quem quiser e já estiver estudando e quiser entrar no curso, tá aberto, é só me contatar. E vocês podem fazer parte, porque tem gente que já fez curso, que já trabalhou, mas querem ouvir um pouco mais, querem entender um pouco mais, então venham. Então essas situações que têm recursos, são hábeis no nosso trabalho, eles facilitam e muito o entendimento do processo. Nós nunca podemos esquecer
que é a manifestação do fenômeno, né, que existe no campo sistêmico, ele acontece mesmo com os bonecos. Sempre, sempre. Porque é o fenômeno que vai nos orientar. Oi, mas tem tanta gente boa aqui, hein? Deixa eu ver o que está acontecendo. Oi, Desângela. Adoro. Ai, querida. Nossa, tem gente de Teresópolis entrando aqui. Os velhinhos da Serra. Beijo no seu coração, beijo saudoso. Bom, eu sempre trabalhei com os bonecos, porque eu aprendi há 20 anos atrás e continuei trabalhando e desenvolvendo isso. Eu sempre trabalhei para gente que mora fora do Brasil, em outros estados, né? Mas aqui também, muita gente tem, dependendo do assunto, né? Tem gente que prefere o individual, prefere trabalhar com os bonecos, prefere trabalhar no consultório, outra prefere trabalhar na individual online, porque não quer se expor, né? A sua história pessoal, ou porque tem vergonha, ou porque tem culpa, ou porque tem uma história pesada e não quer mostrar para as pessoas. Isso nós temos que respeitar como facilitador, nós temos que respeitar cada cliente, né? Ele precisa, às vezes são pessoas mais sensíveis, né? Ele não quer se colocar, embora todo o nosso trabalho, e eu sempre digo, né? Que as nossas constelações, elas são feitas num grupo amoroso, receptivo, porque eu sempre falo para as pessoas, gente, nós temos família, nós temos, estamos encarnados, nós temos problemas. Ninguém aqui está isento, nem eu como facilitadora, porque eu estou encarnada, eu tenho família, então eu tenho problemas. Nós temos problemas para resolver, né? Nós temos dificuldades, né? Porque nós não podemos mudar as pessoas, né? E existe todo esse karma familiar, essas histórias que nós temos que viver e temos que respeitar. Mas, às vezes, as pessoas se sentem constrangidas diante do outro. E isso não tem jeito. Isso é de cada um e nós temos que ter respeito pelo outro. Então, vamos fazer individual, porque dá na mesma coisa. Dentro do trabalho em grupo, eu sempre falo que as pessoas têm que respeitar aquela dor, o problema alheio, né? Porque sabem que nós estamos aqui vivenciando mais do mesmo, né? Todos nós. E nós aprendemos muito, às vezes, com a situação do outro. Quando nós nos colocamos como representante, quando nós assistimos a um trabalho do outro. Por isso que nossos grupos de constelação sistêmica, e às vezes eu faço também online, onde as pessoas entram para se trabalhar e uma representa o outro. Nós vamos fazer uma semana que vem, tá? E a quem quiser participar, pode participar. E isso nós temos que preservar. E agora, com a pandemia, não teve jeito, né, gente? Eu, por exemplo, estou trabalhando online direto. Agora, essa tônica do individual é o que eu estou focando mais no meu trabalho, na minha formação de curar o curador. Porque nós vamos trabalhar agora cada vez mais, até que isso tudo se normalize. E as pessoas parecem que se sentiram mais confortáveis também com esse trabalho online. Primeiro, que é individual, e segundo, que não precisam se locomover, não precisam ir para alguns lugares, né? Às vezes tem gente que é de fora e quer fazer um trabalho comigo, e aí fica difícil, porque tá lá em Maceió, tá lá em Brasília, tá lá não sei aonde, e a gente atende, fica pertinho online, né? E muita gente me pergunta, mas o resultado é o mesmo, Selene, com bonecos e com pessoas? O importante nesse trabalho, que eu sempre digo para os meus alunos, é que o cliente esteja inteiro, presente,
naquilo que está sendo feito, tanto em grupo como no individual. Porque se a pessoa estiver em grupo, o que vai acontecer? Tem clientes que ficam lá assim, ó. Ele não está vendo nada. Aquela história que está acontecendo ali no campo é dele. É a família dele. É a história dele. Ele tem que estar presente. Ele tem que estar olhando para tudo. Tem que estar percebendo o que está acontecendo. Compete ao facilitador fazer com que ele fique acordado. Porque senão ele vai continuar dormindo. Sabe o que significa estar dormindo? É não estar olhando para aquilo que precisa ser visto, para aquilo que precisa ser resolvido. Se você foi lá, tem que olhar para ver. Que nem o mineiro fala, olha para você ver. Porque se você não olhar, você não vai ver. Olhar é uma coisa e ver é outra. Ver diz que eu estou entendendo, que eu estou acompanhando, que eu estou compreendendo o que está acontecendo. Porque eu posso olhar e não estar vendo, não é? Porque eu não estou entendendo e não estou compreendendo. E isso compete ao facilitador olhar para o cliente, olhar, perguntar se ele está entendendo, perguntar se ele percebeu, perguntar qual é a dinâmica. Isso é fundamental, né? E dentro da online também, quando a gente faz o individual, eu falo para ele, você está vendo o que está acontecendo? Você está sentindo? E a pessoa do lado de lá, ela chora, porque ela sente, aquilo toca ela está presente. Então, isso quer dizer que está atuando. Porque, gente, nós estamos trabalhando em um campo quântico. Sabe o que é campo quântico? Todos os tempos são agora e não existe limitação, não existe barreiras. Isso chama-se quântico. É perceptivo em todas as dimensões. Tudo entra em ressonância. Eu sei que para muitas pessoas é difícil. Outro dia eu recebi um bilhetinho assim, dizendo, Selene, adoro suas lives, mas tem horas que eu fico boiando. Você é muito rápida e você fala coisas que às vezes eu não entendo. Eu sei, porque tem gente que não estuda a física quântica, que não entra nesses detalhes de estudos mais aprofundados, metafísicos, né? Então, às vezes, você fala algumas coisas que as pessoas não entendem. E eu tento ser o mais didática possível, né? Eu gosto de ser didática. Por isso é que eu fiz esse livro, para ajudar os meus alunos. Porque eu acho que é importante a didática. E eu aprendi isso com Gunther Weber. O Gunther e o Jacob, eles eram muito didáticos, né? Tanto era didático que o Gunther criou a simetria oculta. Ele foi recolhendo as informações das constelações de Bert e foi decodificando e transformando isso num livro para nós, que muito nos ajudou e ajuda. Nas perguntas, nas respostas, porque ali sim é que vinha a didática. Por isso que eu digo para vocês, vai lá no YouTube, se inscrevam, que eu vou passar tudo para o YouTube, porque lá tem a lista, gente, de todas as minhas lives, porque ali são aulas. Você pensa que não, mas são aulas. Tem muita gente que diz para mim, Selene, você está dando aula de graça? A gente cobra isso. Eu digo, eu estou aqui a serviço, gente. As pessoas precisam dessa abertura, precisam desse campo. Tem gente que vem para os meus cursos que não quer nem ser constelador, vem só para se trabalhar. E isso é que eu acho bacana, porque quanto mais você se trabalhar e você tiver essa visão sistêmica, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua profissão, vai mudar a sua leitura no universo, vai mudar a sua forma de olhar para o seu parceiro, para a sua família, para a família do seu parceiro, né? Para o seu chefe, para o amigo que trabalha ao seu lado. Muda a tua vida para melhor, porque você tem uma compreensão mais ampla
mais inteira, mais integrada, mais plena de tudo que está acontecendo. Porque existe dentro de você uma aceitação, um movimento de você saber onde é o seu verdadeiro lugar e onde é o lugar do outro. Isso é tão importante, né? E às vezes a gente nem percebe que a gente está invadindo o espaço alheio. Bom, então esse é o maior segredo. Quando será o evento dos bonecos? Sim, esse é sábado, o próximo sábado, né? Dia, acho que 23, se não me engano. Eu vou colocar um aviso para vocês lá embaixo sem ser sábado próximo. E quem quiser, que já tiver informação, já estiver trabalhando e quiser trabalhar mais, vai ser de 9 até as 6 da tarde, tá? E tem um preço bem especial para quem já é formado. Então, participe, eu acho que vale a pena. Bom, eu sempre digo que qualquer trabalho terapêutico bom é aquele que acorda a consciência para um novo paradigma e para um entendimento, né? Se você muda esse paradigma, você sobe uma oitava de entendimento, de capacitação do universo que você vive. Isso é fundamental, gente, tá? Bom, então, uma outra forma de a gente trabalhar no individual é como eu tenho usado com vocês, às vezes, umas âncoras, que são almofadas, que são papéis escritos, né? Que esse funciona como a mãe, esse como o pai, esse com o marido, esse com um sintoma. Essa é uma das formas. Uma outra forma que eu uso muito é essa aqui, ó, né? Que eu trago para o campo como pessoas, né? Que ficam em pé. E elas ficam em pé e eu posso olhar para elas como se fosse o meu pai, como se fosse uma outra pessoa, né? E quando eu olho para ela, eu sinto essa necessidade de falar, de abraçar, de tocar, eu choro da mesma forma que tivesse uma pessoa, né? Então, esses estandartes que eu fiz, eles sempre me ajudaram muito no consultório, até nas constelações de grupo, porque às vezes eu usava um estandarte desse em vez de uma pessoa, né? Até para as pessoas perceberem, né? Que eles são importantes, né? Que eles são fundamentais também como uma pessoa, né? Da mesma forma. Então, existem muitas formas da gente fazer uma constelação, né? A nossa criatividade é mágica, né? E a nossa vontade de se trabalhar, de entrar nesse campo invisível e transformar é muito importante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se tiverem alguma pergunta aí, gente, vai fazendo. Um novo olhar. Kael, querido de Brasília. Ih, gente de Juiz de Fora, de Teresópolis, de Brasília. Nossa, quanta gente maravilhosa aqui. Rio de Janeiro, São Paulo. Maravilha, adoro quando vocês vêm aqui, quando eu recebo esses coraçõezinhos. Bom, eu sempre digo que a compreensão da sua história e a sua aceitação é que traz a solução tão esperada para a sua vida, para o seu tema, né? Então, o que faz a mudança real nesse campo, né? Que ressoa, que vai, né? É a compreensão. Porque quando você compreende, né? Quando você tem uma tomada de consciência e diz: nossa, mas eu nunca tinha visto por esse lado. Como é que eu não vi isso antes? Meu Deus! Aí você muda um diapasão dentro de você, um som, um tom, uma cor.
É algo que se ilumina dentro de você. E isso é que traz a solução do campo. E eu, quando eu falo isso porque eu vejo nas constelações sistêmicas isso acontecendo depois, né? É tão bonito quando eu recebo, eu não fico procurando, não. Eu faço que nem o Bert. Eu deixo a pessoa seguir o rumo dela. Mas ela depois vem e me fala. E eu fico tão gratificada, eu fico tão feliz por saber o que se desenrolou, né? Esse novo olhar, a Bela está dizendo aqui, verdade, é um novo olhar, exatamente, é um novo olhar, porque você estava na tua cara e você não estava vendo, mas quando aquilo se mostra, o fenômeno do campo, ele traz para você essa comprovação, faz com que você diga assim, nossa, meu Deus, é isso mesmo, como é que eu não tinha visto isso antes? Isso teve sempre ali e eu nunca tinha visto. Né? Eu sempre vi isso muito também na cinesiologia. A cinesiologia sempre me mostrou isso. Não da forma como a constelação, são duas formas diferentes. Porque a cinesiologia, o seu corpo é que fala e que te leva nas idades e faz com que a imagem da história vivenciada se trabalhe. E aí você tem uma leitura, você tem uma correção para fazer que seu corpo pede, e aí você tem uma sacada. Nossa, mas é isso, eu nunca tinha percebido isso. Quando eu junto, né? E Kael e a Lilian promoveram, inclusive quando eles estavam em Juiz de Fora, um trabalho que eu fiz da cinesiologia no campo das constelações, que agrega os dois e é fantástico, porque traz situações de emoções que estão arquivadas que você nem percebe que elas estão lá. Né? E quando você testa, você traz e coloca no campo. E aquilo, né, vem à tona. Bom, essas soluções que você não esperava quando você precisa fazer um luto, né? E você às vezes não fez o luto, porque às vezes você perdeu uma mãe ou um pai muito na infância, ou você não foi ao enterro, ou você não chorou o suficiente. E fazer luto é chorar, é vivenciar aquela dor, que é necessária para a alma poder ficar liberta, porque senão você fica aprisionado naquela história. E se você não vive, quem é que vai viver para você? É um filho? Né? Que vai carregar essa sua dor? Então, muitas dinâmicas ocultas estão emaranhadas nesse contexto. Quando você precisa liberar as situações, por exemplo, do passado, alguma situação que você ainda está emaranhada naquela história, que você ainda não se desvencilhou daquela separação, daquela perda, daquele abandono, ou daquele emprego, você ficou remoendo aquela história dentro de você. Às vezes você precisa colocar essas situações para você observar o que está ao entorno e perceber que às vezes até foi bom e você nem tinha percebido que tinha sido bom. Quando você precisa voltar para o seu lugar, e muitas vezes a gente sai do nosso lugar e se coloca no lugar de um pai que morreu, ou se coloca no lugar do pai que abandonou a família. E tem várias situações, você se coloca no lugar de um irmão mais velho, né? E você fica fora do seu lugar, do seu contexto real. E você não percebe que você está vivendo e está tirando a dignidade do outro, né? Tirando o lugar do outro. E cada um tem o seu lugar. Isso dentro das constelações é clássico. Isso não pode deixar de ser visto. Quando numa relação não percebemos os espelhamentos e projetamos nos parceiros histórias vivenciadas pelos nossos ancestrais, né? Hoje nós vemos isso nos temas de direito, né? Na mediação de casais, isso é tão importante, né?
Hoje mesmo eu trabalhei uma pessoa que está no processo de separação, mas precisa que haja uma harmonia nesse campo familiar aqui, nesse campo familiar aqui, porque senão não adianta. Se você trabalha um campo só, o que vai acontecer? Você trabalha a sua questão, mas a harmonização com essa pessoa fica difícil. Os dois precisam ser trabalhados para que eles possam harmonizar as histórias que eles estão projetando sobre os parceiros, porque um é 50%, 50%, gente. Não tem 70% lá. Às vezes tem, porque tem processos de loucura, de doenças ou coisas assim. Ou agressividades, alguma coisa assim, né? Mas também nós precisamos ver que às vezes eles estão fazendo ou repetindo historinhas, né? Honrando os mesmos sistemas. E nós precisamos o quê? Olhar só para o nosso. Viver aquilo que nos pertence. Não carregar o que é do outro. Este olhar para si mesmo, vivendo uma situação, não cria um trauma devido trazer algo que às vezes não queremos lembrar? Não, muito pelo contrário. Tudo aquilo que você não quer ver e que você resiste, persiste na sua vida. O trauma é ali na hora. Você vivencia, você chora, você grita, você né? Ah, que raiva, porque você fez isso comigo, não sei o quê. Mas nós temos que observar que existe um porquê por trás do outro, né? E às vezes nós não estamos vendo isso, nós só vemos o nosso lado. Só eu que tenho razão, só eu que sofro, a minha dor é maior. E não é bem assim que a banda toca. Quando você olha o entorno, você vê que o outro teve uma dor também, né? Às vezes, nas situações mais difíceis, de droga, de assassinato, de suicídio, de agressão, tem coisas muito sérias por trás. E nós precisamos entender o que está acontecendo e por que eu atraí aquela determinada situação. Eu preciso crescer na minha dor, através da minha dor. Eu preciso perceber que, apesar disso, eu tenho recursos internos para ultrapassar isso e fazer e viver uma outra história. E é isso que o campo das constelações nos mostram. Entendeu? É uma força estranha. É como se você recuperasse a sua essência, essa coisa que está dentro de você. E não é nada de fora. As coisas de fora, elas nunca vão parar de acontecer. Elas fazem parte do nosso crescimento, mas nós precisamos olhar para elas. Se a gente fica com medo, a gente vai reagir e não agir. E a única forma de você agir é através da aceitação. Porque com a aceitação você tem uma nova escolha. Quando você fica antagônico e você não aceita, você está reagindo. E o tempo todo você fica antagônico. Isso vai gerar hostilidade e pode gerar indiferença, porque você vai ficando tão indiferente àquilo que você vai entrando numa pedra de gelo, entendeu? Deixando de viver a sua vida, deixando de criar entusiasmo, de entrar em sintonia fina com aquilo que é essencial para você. Porque você está aprisionado, você não percebe, mas você está preso por um fio a uma coisa que você está impedindo, está se bloqueando e não quer olhar para aquilo. Isso é muito importante, tá? Bom, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Estela, sou médica de Maceió e meus conhecimentos nessa área mudaram a minha vida. Minha visão literalmente ficou ampliada, ficou uma visão sistêmica só.
Oi, Estela, querida, que bom. Eu não sei se você foi minha aluna, foi? Aí de Maceió? Tanta gente, né? Eu nem me lembro dos nomes, eu lembro do rosto. Oi, Cândida, querida. Oi, Daniela, de Juiz de Fora, saudade. Daniela também é consteladora e já deu formação de um módulo na minha turma, lá no Rio de Janeiro. Foi ótima, ela tem uma visão muito bonita das novas, da medicina germânica, né, Daniela? Maravilhoso. Da doutora. Saudade também de você. Daniela me levou há muitos anos atrás, abria espaço para eu levar as constelações em Juiz de Fora e também a cinesiologia. Danadinha. Oi, Cândida de São Paulo. Saudade também. Ah, sim, foi da turma número 2 lá de Estela Freire, lembro de você. Lá de Maceió, maravilha, Estelinha, que bom. É verdade, isso é muito bom. Aham. Ah, para mim, que sou leigo, o que é uma visão sistêmica de firma geral? Não entendi essa firma geral. Ah, de forma geral, pode ser, né? O que é uma visão sistêmica é uma visão mais ampliada, né? Quando você tem uma visão, que eu digo com antolhos, você só vê esse espaço, né? Se você botar a mão assim, você vai ver que está limitada mesmo. Se você fizer assim, você já vê mais um espaço da sala. Se você fizer assim, você já vê mais espaço. Se você tirar isso, você diz, nossa, mas tinha isso tudo de possibilidades eu não tinha visto? Eu só estava vendo essa forma de agir? Isso é que é uma visão sistêmica. É você ter uma amplitude de possibilidades, de você olhar para muito mais do que você está focado. Senão você fica só num ponto, e você não muda. Você não tem acesso a outras possibilidades de escolha. Isso é que ter uma visão sistêmica, né? Amplia mesmo. Oh, querida, obrigada, Cândida. Gratidão, queridos, vocês. Porque se não fossem vocês, eu não podia ter chegado também onde eu cheguei, né? Porque a partir daí é que eu fui sempre buscando melhorar cada vez mais. Sou a médica que mais indica a constelação para os seus pacientes. Isso mesmo, Estela, com certeza. É isso mesmo, porque uma vez, quando meu pai estava doente, eu fazia cinesiologia no hospital, ali internada com ele, né? Meu pai quase morreu. E aí um dia o médico chegou do meu lado e disse assim, eu vejo você trabalhar o seu pai toda vez que eu entro aqui. Porque a primeira vez que eu expliquei para ele, ele não quis me ouvir. Aí depois eu falei para ele, aí ele parou para me ouvir. E aí ele disse para mim, ele disse, nós não chegamos na causa, né? Nós só damos o paliativo, nós só aliviamos a dor momentânea, né? Mas a dor está na alma, né? Eu disse, é isso mesmo. Porque a dor está na alma. Se você não chega até a alma, você não vai ficar curado. Tem gente que tem recidiva de doenças, tem gente que não vai conseguir, porque está preso ainda na limitação do medo, da dor, da raiva, né? Enquanto você não se liberar dessas imagens, você não vai se melhorar, seja de que doença for, seja uma doença mental, seja uma doença física, né? Sou uma dessas que fez o curso para minha autocura. Exatamente, Estela, com certeza. Então vamos fazer mais uma hoje? Que nós temos 10 minutos para fazer uma dinâmica. Eu tenho muita coisa para falar, mas não vai dar tempo de falar tudo, né? Então eu queria que vocês fizessem uma dinâmica, tá? Que é a seguinte, peguem uma cadeira, coloquem na sua frente e peguem uma almofadinha e coloca em frente à cadeira. Vamos fazer essa dinâmica? Eu acho que vai ser muito interessante. E a gente vai falando, toda quinta-feira eu venho falar um pouco mais a respeito das constelações.
Dinâmica oculta agora, hein, gente? Mas essa não é tão oculta, não. Você vai colocar a sua mamãe sentada nessa cadeira e vai se ajoelhar na frente dela. Vamos lá, todo mundo fazendo isso aí agora. Essa dinâmica, gente, é muito poderosa, é muito importante. Até no curso que eu fiz em Braga, em Portugal, eu levei essa dinâmica, o pessoal amou. Foi uma das dinâmicas, né, Kael? Coloque essa cadeira aí, a sua mamãe está sentada aí e você vai se ajoelhar de frente para ela e vai ficar olhando para ela. E ao olhar para sua mãe, você vai fazer uma grande reverência para ela. Uma grande reverência para ela. Mais curvado que você puder. A reverência dentro da constelação não é uma humilhação. A reverência é pela vida que ela te deu. Não importa o que ela fez, não importa o que ela passou, não importa quais foram as atitudes dela. Ela te deu a vida. E quando uma mulher fica grávida, ela corre risco de vida. Poucas pessoas param para pensar nisso. Ela corre um risco. Ela pode morrer nessa gravidez. Mas ela não tirou você. Ela teve você. Mesmo que ela não possa ter cuidado de você como você gostaria. Mas ela deu a vida para você. Então diga isso para ela. Mamãe querida, fala em voz alta aí. Fala mesmo. Mamãe querida, eu reverencio a vida que você me deu. Muitas coisas podem ter ficado faltando para minha criança. Mas você me deu a vida. E isso é muito. E quando você falar isso, você agora deita a cabeça no colo da sua mãe. Vai lá, no colo dela. E ali, deitado no colo dela, diga para ela: mãe, eu só quero ficar um pouco aqui no seu colo. E dizer que o passado não importa, só a vida que eu tenho é que importa. E eu te amo. E obrigada por isso. Obrigada pela oportunidade que você me deu. E fica aí um pouquinho no colo da sua mãe. Fica aí deitado, sentindo, e se imagina bem pequenininho. E imagina você bebezinho. Depois imagina você maior, crescendo. E se você não foi criado por ela, imagina que ela sempre esteve ao seu lado, mesmo que não em presença, mas ela esteve dentro do seu coração, nas suas raivas, nas suas tristezas, nos seus sentimentos de separação e abandono. Mas ela esteve lá, ela sempre esteve aqui, porque ela é parte de você e você é parte dela. Como é parte do seu pai também. Mas hoje nós estamos só no colo da mamãe. E aí, sinta isso e vai voltando bem devagar, agradece mais uma vez. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Agora, se você tem mãe viva,
Gente, corre lá e faz isso ao vivo e a cores. Não perca essa oportunidade. Porque a mãe é muito importante. Tomar a mãe. Tomar a força da mãe dentro do seu coração, da sua alma, com respeito, com amor. Cláudio, querido, que saudade de você. Elizabeth, Anitta, prazer, estejam aqui. Bom, gente, nós estamos acabando, faltam só 2 minutinhos. E eu queria lembrar vocês, para não deixarem de se inscrever, agora no final da semana, eu vou colocar lá no meu site, porque dia 20 e 21 de novembro, nós vamos fazer uma imersão ao vivo, presencial, numa pousada deliciosa lá em Cabo Frio. Então vai ser muito bom, nós vamos fazer todas as formas de constelação. Para quem é terapeuta, para quem é já formado, para quem está estudando, né? Tem pouquíssimas vagas, porque tô levando uma turminha minha e eu tô abrindo, porque lá tem mais espaço. E vai ser muito bom que vocês possam fazer essa imersão para esse autotrabalho, né? Então, eu vou colocar no meu site, esse final de semana eu estou preparando folder para avisar vocês. E quem quiser já me fala, me chama inbox, tá? Já para garantir a sua vaga. Porque tem muito pouca vaga mesmo, por causa da pandemia, por causa dessa história toda. Nós estamos fazendo uma coisa bem cuidadosa, né? Então, vai ser ótimo, tá com preço maravilhoso, com todas as refeições incluídas, tem piscina, tem muito verde, tem muito ar puro, nós vamos estar pertinho da praia, vamos trabalhar direto o tempo todo juntos. Eu espero vocês, tá? Toda segunda e toda quinta, às 20 horas. E lá no YouTube, por favor, não esqueçam de se inscrever, porque depois eu vou tirar todas as lives do Instagram. E lá você tem tudo, a lista completa. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Até segunda-feira, às 20 horas, no nosso trabalho. Gente, muitos coraçõezinhos, muitos coraçõezinhos. Eu amo vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Tem alguma pergunta aqui ainda? Oi, Estela, muita emoção, né? É muita emoção mesmo. Quando a gente deita no colo da mamãe, gente, é muito bom. Ficou emocionada. Obrigada, gratidão a vocês também estarem juntos comigo, né? Às segundas-feiras, gente, nós vamos falar sempre da nossa invocação, da nossa meditação. Então, segunda é meditação, quinta-feira é dinâmica. Beijo! Até segunda!